Em 7 de fevereiro de 2007, o Rio de Janeiro acordou para mais um dia, mas o que parecia ser uma quarta-feira comum se transformaria em uma das páginas mais sombrias da história recente do Brasil. Naquela noite fatídica, um nome se tornaria sinônimo de dor, indignação e um grito silencioso que ecoaria por toda a nação. João Hélio, um menino de apenas 6 anos, cuja vida foi brutalmente interrompida por um ato de crueldade inimaginável, em um crime que desafiou a compreensão humana e expôs as feridas abertas da violência urbana. O caso João Hélio não é apenas uma estatística trágica, é um lembrete vívido da fragilidade da vida e da brutalidade que pode se manifestar em nosso cotidiano. É a história de como um roubo de carro trivial, um evento que, infelizmente, se tornara comum nas grandes cidades brasileiras, escalou para um horror indescritível, deixando uma marca indelével na consciência coletiva. Como a negligência e a crueldade puderam atingir tal ponto? Como a vida de uma criança pôde ser ceifada de forma tão bárbara sob os olhos de uma cidade que parecia paralisada pelo medo e pela indiferença? Hoje, vamos revisitar essa tragédia, desvendar as camadas de um crime que abalou a consciência nacional e tentar entender as circunstâncias que levaram a essa perda irreparável. Vamos mergulhar nos fatos, nas consequências e no legado de um acontecimento que, mais de uma década depois, ainda nos força a questionar os limites da humanidade e a urgência de uma sociedade mais justa e segura. O Rio de Janeiro, no início dos anos 2000, já vivia sob a sombra de uma criminalidade crescente. Assaltos, sequestros relâmpago e roubos de veículos eram uma triste realidade que assolava a população. A sensação de insegurança generalizada permeava a sociedade carioca, transformando cada saída de casa em um ato de coragem e cada retorno em um alívio. A violência, para muitos, havia se tornado uma parte quase normal do cotidiano, um pano de fundo sombrio para a beleza natural da cidade. Fatores socioeconômicos complexos, como a desigualdade abissal, a falta de oportunidades e a presença de facções criminosas, contribuíam para esse cenário de caos e desespero. Naquela noite de 7 de fevereiro, Kátia Cristina, a mãe de João Hélio, seguia sua rotina. Saía do trabalho, ansiosa para reencontrar seus filhos. O bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio, seria o palco do início do pesadelo. Ao parar o carro em um semáforo, ela foi abordada por um grupo de jovens criminosos que exigiram o veículo. Em um momento de pânico e desespero, Kátia tentou reagir, mas foi rapidamente dominada. Enquanto os assaltantes assumiam o controle do carro, a vida de João Hélio, que estava no banco de trás, preso ao cinto de segurança, tomou um rumo trágico e irreversível. No caos da ação, o menino ficou preso ao cinto e foi arrastado. O veículo acelerou e João Hélio, ainda preso, foi arrastado por mais de 7 quilômetros pelas ruas do Rio de Janeiro. Uma via crucis de horror e dor, sob os olhares de testemunhas chocadas que tentavam em vão alertar os criminosos. Mas a indiferença e a crueldade dos assaltantes eram absolutas. Eles seguiram, arrastando a criança, enquanto a vida de João Hélio se esvaía em cada metro de asfalto. Os primeiros relatos, as vozes embargadas das testemunhas, a incredulidade diante de tamanha barbárie, tudo isso começou a pintar o quadro de uma noite que jamais seria esquecida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O Rio de Janeiro, no início dos anos 2000, já vivia sob a sombra de uma criminalidade crescente. Assaltos, sequestros relâmpago e roubos de veículos eram uma triste realidade que assolava a população. A sensação de insegurança generalizada permeava a sociedade carioca, transformando cada saída de casa em um ato de coragem e cada retorno em um alívio.
A violência, para muitos, havia se tornado uma parte quase normal do cotidiano, um pano de fundo sombrio para a beleza natural da cidade. Fatores socioeconômicos complexos, como a desigualdade abissal, a falta de oportunidades e a presença de facções criminosas, contribuíam para esse cenário de caos e desespero. Naquela noite de 7 de fevereiro, Kátia Cristina, a mãe de João Hélio, seguia sua rotina. Saía do trabalho, ansiosa para reencontrar seus filhos. O bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio, seria o palco do início do pesadelo. Ao parar o carro em um semáforo, ela foi abordada por um grupo de jovens criminosos que exigiram o veículo. Em um momento de pânico e desespero, Kátia tentou reagir, mas foi rapidamente dominada. Enquanto os assaltantes assumiam o controle do carro, a vida de João Hélio, que estava no banco de trás, preso ao cinto de segurança, tomou um rumo trágico e irreversível. No caos da ação, o menino ficou preso ao cinto e foi arrastado. O veículo acelerou e João Hélio, ainda preso, foi arrastado por mais de 7 quilômetros pelas ruas do Rio de Janeiro. Uma via-crucis de horror e dor sob os olhares de testemunhas chocadas, que tentavam em vão alertar os criminosos. Mas a indiferença e a crueldade dos assaltantes eram absolutas. Eles seguiram, arrastando a criança, enquanto a vida de João Hélio se esvaía em cada metro de asfalto. Os primeiros relatos, as vozes embargadas das testemunhas, a incredulidade diante de tamanha barbárie, tudo isso começou a pintar o quadro de uma noite que jamais seria esquecida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A rotina de Kátia Cristina, como a de tantos outros brasileiros, era um balé diário entre o trabalho e a casa, tecida com a esperança de construir um futuro melhor para seus filhos. Ela era uma mãe dedicada, que enfrentava os desafios da vida urbana com a resiliência característica de quem precisa lutar por cada conquista. Naquela quarta-feira, 7 de fevereiro de 2007, Kátia havia terminado seu expediente e se dirigia para casa, no bairro de Oswaldo Cruz, uma área conhecida por sua efervescência cultural, mas também marcada pelas tensões sociais que permeiam as grandes metrópoles. O relógio marcava pouco mais de 20 horas, quando Kátia parou seu Corsa Sedan prata em um semáforo na rua João Vicente. João Hélio, seu filho caçula de apenas 6 anos, estava no banco traseiro, preso ao cinto de segurança, enquanto sua irmã mais velha, de 13 anos, sentava-se ao lado da mãe. A tranquilidade da noite seria brutalmente interrompida. De repente, um grupo de jovens, com idades entre 17 e 23 anos, cercou o veículo. Eram 4 criminosos, cujas vidas se cruzariam com a de João Hélio de forma devastadora. A abordagem foi rápida e violenta. Os bandidos abriram as portas e exigiram o carro. Kátia, em um instinto protetor e desesperado, tentou argumentar e implorar, talvez na esperança vã de que a presença das crianças pudesse amolecer os corações dos assaltantes. Mas a lógica da criminalidade não conhece compaixão. Ela foi forçada a sair do carro junto com sua filha. No entanto, no tumulto e na pressa dos criminosos para fugir, um detalhe crucial e fatal foi ignorado. João Hélio permaneceu no banco de trás, ainda preso ao cinto de segurança. Os assaltantes, sem verificar o interior do veículo, assumiram o controle e aceleraram. O horror se desenrolou em segundos. Com o carro em movimento, a porta traseira do lado do carona, que não havia sido totalmente fechada pelos criminosos, se abriu, e o corpo de João Hélio, ainda preso pelo cinto, caiu para fora do veículo. O menino foi arrastado. O pânico de Kátia e de sua filha foi indescritível. Elas viram o carro partir, arrastando o pequeno João Hélio pelo asfalto. Gritaram, acenaram desesperadamente, tentaram alertar os bandidos, mas seus apelos foram ignorados. Os criminosos, tomados pela adrenalina da fuga e pela indiferença cruel, continuaram em alta velocidade.
João Hélio foi arrastado por mais de 7 quilômetros, passando por diversas ruas e avenidas do Rio de Janeiro. Testemunhas chocadas que presenciaram a cena tentaram sinalizar, buzinando e piscando os faróis, mas os assaltantes não pararam. Aquele trajeto se tornou uma via crucis de dor e desespero, uma jornada de horror que culminou na morte trágica de uma criança inocente. O corpo de João Hélio, dilacerado, foi encontrado horas depois, marcando o fim de uma noite que se transformaria em um símbolo indelével da barbárie urbana. A rotina de Kátia Cristina, como a de tantos outros brasileiros, era um balé diário entre o trabalho e a casa, tecida com a esperança de construir um futuro melhor para seus filhos. Ela era uma mãe dedicada, que enfrentava os desafios da vida urbana com a resiliência característica de quem precisa lutar por cada conquista. Naquela quarta-feira, 7 de fevereiro de 2007, Kátia havia terminado seu expediente e se dirigia para casa, no bairro de Oswaldo Cruz, uma área conhecida por sua efervescência cultural, mas também marcada pelas tensões sociais que permeiam as grandes metrópoles. O relógio marcava pouco mais de 20 horas, quando Kátia parou seu Corsa Sedã prata em um semáforo na rua João Vicente. João Hélio, seu filho caçula de apenas 6 anos, estava no banco traseiro, preso ao cinto de segurança, enquanto sua irmã mais velha, de 13 anos, sentava-se ao lado da mãe. A tranquilidade da noite seria brutalmente interrompida. De repente, um grupo de jovens com idades entre 17 e 23 anos cercou o veículo. Eram 4 criminosos, cujas vidas se cruzariam com a de João Hélio de forma devastadora. A abordagem foi rápida e violenta. Os bandidos abriram as portas e exigiram o carro. Kátia, em um instinto protetor e desesperado, tentou argumentar, implorar, talvez na esperança vã de que a presença das crianças pudesse amolecer os corações dos assaltantes. Mas a lógica da criminalidade não conhece compaixão. Ela foi forçada a sair do carro junto com sua filha. No entanto, no tumulto e na pressa dos criminosos para fugir, um detalhe crucial e fatal foi ignorado. João Hélio permaneceu no banco de trás, ainda preso ao cinto de segurança. Os assaltantes, sem verificar o interior do veículo, assumiram o controle e aceleraram. O horror se desenrolou em segundos. Com o carro em movimento, a porta traseira, do lado do carona, que não havia sido totalmente fechada pelos criminosos, se abriu, e o corpo de João Hélio, ainda preso pelo cinto, caiu para fora do veículo. O menino foi arrastado. O pânico de Kátia e de sua filha foi indescritível. Elas viram o carro partir, arrastando o pequeno João Hélio pelo asfalto. Gritaram, acenaram desesperadamente, tentaram alertar os bandidos, mas seus apelos foram ignorados. Os criminosos, tomados pela adrenalina da fuga e pela indiferença cruel, continuaram em alta velocidade. João Hélio foi arrastado por mais de 7 quilômetros, passando por diversas ruas e avenidas do Rio de Janeiro. Testemunhas chocadas que presenciaram a cena tentaram sinalizar, buzinando e piscando os faróis, mas os assaltantes não pararam. Aquele trajeto se tornou uma via crucis de dor e desespero, uma jornada de horror que culminou na morte trágica de uma criança inocente. O corpo de João Hélio, dilacerado, foi encontrado horas depois, marcando o fim de uma noite que se transformaria em um símbolo indelével da barbárie urbana. A Via Crucis de João Hélio não foi um evento isolado, mas uma sequência de atos impensáveis, onde a vida de uma criança foi reduzida a um mero obstáculo. A indiferença dos criminosos em relação ao que arrastavam choca até hoje. Eles percorreram ruas movimentadas, cruzaram avenidas e, mesmo com os alertas desesperados de outros motoristas e pedestres, seguiram em frente, absortos em sua fuga e na posse do bem material roubado. A crueldade da situação foi agravada pela aparente falta de humanidade dos assaltantes,
que não demonstraram qualquer sinal de remorso ou preocupação com a vida que se extinguia sob o carro. Os primeiros relatos que emergiram após o ocorrido eram de incredulidade. Como era possível que algo tão brutal tivesse acontecido em plena cidade? As testemunhas, com vozes embargadas pelo choque e pela impotência, descreviam a cena com horror. Um carro em alta velocidade e algo sendo arrastado sob ele. A princípio, muitos não conseguiam discernir o que era, mas a verdade se revelou em toda a sua crueza. Era uma criança. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. E a dor de Kátia Cristina, que viu o filho ser levado de forma tão desumana, começou a reverberar por toda a sociedade. A noite de 7 de fevereiro de 2007 não seria apenas mais um dia na crônica policial do Rio. Seria o dia em que o Brasil perderia um pouco mais de sua inocência e seria forçado a confrontar a face mais sombria da violência urbana. A notícia da tragédia de João Hélio, com detalhes cada vez mais chocantes e dolorosos, espalhou-se rapidamente por todo o Brasil. Não demorou para que as imagens do local do crime, os relatos dilacerantes de Kátia Cristina e a brutalidade dos fatos dominassem os noticiários em tempo real. A comoção foi imediata e avassaladora, transformando o caso de um roubo de carro com desfecho fatal em um símbolo da violência urbana que corroía a alma do país. Era impossível permanecer indiferente diante daquele horror. As reportagens televisivas mostravam o percurso macabro de 7 quilômetros, detalhando cada rua por onde o pequeno corpo de João Hélio havia sido arrastado. Jornalistas, com a voz embargada, tentavam traduzir a indignação que tomava conta da população. As mesas de debate nas emissoras de rádio e televisão fervilhavam com discussões sobre segurança pública, impunidade e a crescente desumanização nas grandes cidades. A história de João Hélio não era apenas mais uma estatística, era a história de uma criança, de uma família, de uma vida inocente ceifada de forma inimaginável. A pressão pública por justiça e punição dos responsáveis tornou-se um clamor nacional. As redes sociais, ainda em seus primórdios, já serviam como plataforma para a disseminação de mensagens de luto e revolta. Manifestações e protestos contra a violência surgiram espontaneamente em diversas cidades do Brasil, com pessoas vestindo branco, carregando faixas e exigindo um basta. No Rio de Janeiro, a dor era palpável. Moradores da comunidade de Oswaldo Cruz, amigos e vizinhos da família, organizaram atos de solidariedade e protesto, pedindo que a memória de João Hélio não fosse em vão. A sociedade brasileira, com a sociedade brasileira como um todo, sentia-se ultrajada, e a tragédia de João Hélio se tornou um catalisador para uma reflexão profunda sobre o estado da segurança pública e a eficácia do sistema judicial. O debate sobre a impunidade ganhou força. Quantos casos semelhantes, embora talvez não tão cruéis em sua execução, permaneciam sem solução ou com penas brandas para os criminosos? A discussão sobre a maioridade penal, um tema recorrente na política brasileira, foi reacendida com intensidade. Muitos argumentavam que a idade dos envolvidos, jovens, alguns menores de idade, exigia uma revisão urgente das leis, enquanto outros defendiam que a barbárie do ato deveria ser punida com o rigor máximo, independentemente da idade. A imagem de João Hélio, arrastado por quilômetros, tornou-se um argumento poderoso para aqueles que clamavam por leis mais duras e por uma resposta mais contundente do Estado. A conexão com a vida do espectador era inevitável e aterrorizante. O medo de que algo assim pudesse acontecer com qualquer família, com qualquer filho, tornou-se uma sombra constante. Kátia Cristina, a mãe de João Hélio, personificava a dor de milhões de pais e mães que viam seus filhos crescerem em um ambiente de insegurança.
O caso de João Hélio não era um evento distante. Era um espelho da vulnerabilidade de cada cidadão diante de uma violência que parecia não ter limites. Essa identificação coletiva transformou o luto individual da família em uma dor partilhada, em um grito coletivo por mudança. A revolta não se limitava apenas à exigência de punição para os criminosos. Ela se estendia a uma crítica profunda ao Estado, à polícia, à justiça e a todos os mecanismos que falhavam em proteger os cidadãos. As pessoas questionavam o que estava sendo feito para prevenir tragédias como essa. A resposta, para muitos, era insatisfatória. A inação ou a ineficácia das políticas públicas pareciam contribuir para a sensação de desamparo. O caso João Hélio expôs as feridas abertas de uma sociedade que convivia diariamente com a violência, mas que, de tempos em tempos, era violentamente despertada por atos de tamanha crueldade. A comoção nacional em torno de João Hélio foi um divisor de águas. Não se tratava apenas de mais um crime, mas de um crime que, por sua natureza hedionda, forçou o país a olhar para si mesmo e para a banalização da vida que se instalava. A memória de João Hélio, um menino de 6 anos, tornou-se um estandarte na luta contra a violência, um lembrete constante de que a sociedade não podia se calar. A repercussão do caso foi além das fronteiras do Rio de Janeiro, alcançando cada canto do Brasil. E o nome de João Hélio foi gravado na consciência coletiva como o símbolo da perda da inocência e da urgência de um futuro mais seguro. A mobilização se tornou um reflexo da necessidade de transformar a dor em ação, de buscar respostas e de lutar para que nenhuma outra criança tivesse o mesmo destino. A busca por justiça, em meio a essa maré de revolta e tristeza, tornou-se a prioridade máxima das autoridades. A investigação policial foi imediata e intensa, com a Polícia Civil do Rio de Janeiro mobilizando seus melhores recursos para identificar e capturar os responsáveis pela barbárie. Em poucas horas, com base nos depoimentos das testemunhas chocadas e nas poucas pistas deixadas para trás, os criminosos começaram a ser identificados. O perfil dos envolvidos, quando revelado, adicionou uma camada de complexidade e desespero à tragédia. Eram jovens, alguns deles menores de idade, o que reacendeu o debate sobre a maioridade penal e a eficácia das medidas socioeducativas. A identificação dos assaltantes, entre eles o condutor do veículo, um jovem de 18 anos, e outros menores, trouxe à tona a dura realidade do crime organizado e da participação de adolescentes em atos de extrema violência. A sociedade brasileira, já ferida, via-se agora confrontada com a fragilidade de um sistema que parecia não conseguir deter a escalada da criminalidade juvenil. A prisão dos envolvidos, embora trouxesse um alívio momentâneo, era apenas o primeiro passo de uma longa e dolorosa jornada em busca de reparação. O julgamento dos réus foi um dos mais acompanhados da história recente do Brasil. A cada audiência, a dor de Kátia Cristina e a brutalidade do crime eram revividas. A mídia cobria extensivamente cada detalhe e a opinião pública clamava por condenações exemplares. A pressão era imensa sobre o sistema judicial, que precisava dar uma resposta firme a um ato que ultrajou a consciência nacional. Os advogados de defesa tentaram argumentar, mas as evidências, os depoimentos e a comoção eram esmagadores. A crueldade do arrastamento de João Hélio por mais de 7 quilômetros, a indiferença dos criminosos e a perda irreparável de uma vida inocente pesavam sobre o caso. As condenações, quando proferidas, buscaram refletir a gravidade dos crimes. Os envolvidos maiores de idade foram sentenciados a penas de prisão que variavam, mas que eram rigorosas, levando em conta o latrocínio e o requinte de crueldade.
Para os menores de idade, foram aplicadas medidas socioeducativas conforme previa a legislação. No entanto, mesmo com as sentenças, a dor da família de João Hélio permanecia. Nenhuma pena, por mais severa que fosse, traria de volta o pequeno João Hélio. A busca por justiça para eles era mais do que uma questão legal. Era uma tentativa de encontrar um mínimo de conforto em meio à tragédia, de sentir que a vida do filho não havia sido em vão. O caso João Hélio, com a identificação dos criminosos e os desdobramentos legais, impulsionou um intenso debate sobre a legislação brasileira. A discussão sobre a maioridade penal, antes um tema pontual, ganhou força e urgência. Políticos, juristas, ativistas sociais e a sociedade brasileira em geral se dividiram entre aqueles que defendiam a redução da maioridade penal, argumentando que a brutalidade dos crimes cometidos por adolescentes exigia uma resposta mais dura, e aqueles que alertavam para os riscos de um sistema prisional já superlotado e para a necessidade de investir em políticas públicas que prevenissem a entrada de jovens no mundo do crime. A reincidência, outro ponto sensível, também foi amplamente debatida. Como garantir que jovens que cometeram crimes tão hediondos não voltassem a delinquir? A tragédia de João Hélio expôs as falhas e os desafios de um sistema que lutava para ressocializar infratores e proteger a sociedade. As mudanças na legislação, embora lentas e frequentemente controversas, começaram a ser discutidas com mais vigor, com propostas para endurecer as leis e para revisar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A dor de Cátia Cristina, a mãe de João Hélio, tornou-se um símbolo da luta de tantas famílias vítimas da violência. Sua resiliência e sua busca incansável por justiça inspiraram muitos. Ela se tornou uma voz que ecoava o sofrimento de pais e mães que perderam seus filhos para a criminalidade, clamando por um país mais seguro. O caso João Hélio não era apenas sobre punir os culpados. Era sobre uma sociedade que se recusava a aceitar a barbárie como parte de sua realidade e que exigia que o Estado garantisse o direito à vida e à segurança. A memória do menino arrastado e abandonado continuava a clamar por um futuro onde a crueldade não tivesse lugar. João Hélio, com sua vida interrompida tão brutalmente aos 6 anos, transcendeu a condição de vítima para se tornar um símbolo indelével da violência urbana que assola o Brasil. Sua história, marcada pela crueldade inimaginável de ser arrastado por quilômetros, gravou-se na memória coletiva como um alerta pungente, uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. Ele representa não apenas a perda de uma criança, mas a perda da inocência de uma nação, a fragilidade da vida em um cenário onde a barbárie parece por vezes prevalecer. É imperativo que não esqueçamos o caso João Hélio. Esquecer significaria permitir que a indiferença se instale, que a memória se apague e que tragédias de tal magnitude voltem a se repetir. A lembrança de seu sofrimento e da dor de sua família deve servir como um farol, iluminando os caminhos que ainda precisamos trilhar para construir uma sociedade mais justa e segura. A história de João Hélio deve ser contada e recontada, não para reviver a dor, mas para reforçar o compromisso de cada um de nós com a proteção de nossas crianças e a garantia de um futuro digno para todos. A reflexão sobre a responsabilidade social e a humanidade é um dos legados mais profundos que o caso nos deixou. Ele nos força a questionar: o que estamos fazendo como sociedade para prevenir que jovens se tornem criminosos tão cruéis? Que papel cada um de nós desempenha na construção de um ambiente onde a vida seja valorizada acima de tudo? A humanidade, em sua essência, deveria ser pautada pela empatia e pela solidariedade. A indiferença dos criminosos diante do sofrimento de João Hélio é um espelho distorcido
que nos confronta com a urgência de resgatar esses valores fundamentais. O impacto do caso na percepção da segurança pública no Brasil foi avassalador. Antes de João Hélio, muitos já conviviam com a violência, mas a brutalidade específica de seu assassinato elevou o debate a um novo patamar. A sociedade passou a exigir não apenas mais policiamento, mas também políticas públicas mais eficazes, investimento em educação, oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade e um sistema judicial que realmente funcionasse. O caso expôs a necessidade de uma abordagem multifacetada para a segurança, que transcenda a mera repressão e aborde as raízes profundas da criminalidade. Ele nos fez ver que a segurança não é apenas uma questão de polícia, mas de toda a sociedade brasileira. A mensagem final que o legado de João Hélio nos transmite é a busca incansável por um futuro onde nenhuma criança seja vítima de tamanha crueldade. É um anseio por um país onde brincar na rua não seja um risco, onde o medo não seja uma constante e onde a vida de cada indivíduo seja sagrada. É um chamado à ação para que a dor de Kátia Cristina e a memória de seu filho não sejam em vão. Que a história de João Hélio nos inspire a lutar por um mundo onde a violência seja uma exceção, não a regra, e onde a esperança de um futuro melhor seja uma realidade para todas as crianças. Este canal tem como missão não apenas informar, mas também provocar a reflexão. O caso João Hélio é um lembrete sombrio do que a negligência e a crueldade podem fazer, mas também uma poderosa motivação para a mudança. Convido você, espectador, a refletir sobre o seu papel na construção de uma sociedade mais justa e segura. O que você pode fazer hoje, em seu dia a dia, para contribuir com um ambiente onde a vida seja respeitada e onde a violência não tenha espaço? Pequenas ações somadas podem gerar grandes transformações. Que a memória de João Hélio nos impulsione a ser a mudança que queremos ver no mundo.